condições precedentes superadas aqui na locação de Contagem, um dividend yield de 13,1% e o aumento da distribuição em mais de 20% esse mês de março. A gente vai falar agora sobre o relatório de março do TRBL 11, fica nesse vídeo. Bom, pessoal, eu estou com o Alcides, que é gestor aqui do TRBL. Alcides, vamos começar explicando como que foi esse andamento da nossa alocação da Shopee, que a gente já trouxe aqui no último relatório, fez um vídeo só sobre isso. Conta dessa novidade. Tá bom, Isa. A gente soltou um fato relevante, né, na data de assinatura do contrato, falando sobre a concretização da alocação, algumas obrigações que a gente tinha, então as condições precedentes a serem superadas. Essas condições foram superadas devidamente dentro do prazo, então esse contrato passa a ser efetivamente válido, né? E estamos lá desde o dia 12 de março com as obras de adaptação do ativo. Eu, inclusive, estive lá 2 semanas atrás, acompanhando as obras, visitando a parte onde a gente não está fazendo obra, mas também todo o canteiro de obra ali que tem uma movimentação bastante relevante, né? Porque a gente está mudando a portaria de posição. Por enquanto ela está no lugar, mas depois ela vai mudar. A gente tem a instalação das eclusas, então podemos dizer aqui que o nível de segurança do empreendimento e de automação ele deve aumentar, né? Com entrada automática, o motorista vai poder chegar com o QR Code, apresentar, já vai ter sua a entrada autorizada, validada. O número de vagas, tanto para carros quanto para caminhões, dentro e fora, vai aumentar. Isso é muito importante, né? Porque num ativo com muito fluxo, você tem que ter essa infraestrutura para dar suporte. Então, bastante coisa sendo feita lá e com certeza aumentando a liquidez e o valor desse ativo, que é super importante para o fundo. E quando a gente fala aqui a gente fala do cronograma de obras, seguir o regime de preço máximo garantido, com essa previsão de 90 dias, explica um pouco o que é isso. Exato, esse contrato ele tem prazo para entrega das obras, né, de 90 dias, em condições gerais de execução. Chuva, tem algumas condições de medição de chuva que podem contabilizar dias a mais, mas em linhas gerais são esses 90 dias. E PMG significa preço máximo garantido. Então é um contrato onde a construtora ela tem um preço, ela garante um preço máximo para a execução das obras, né? E isso é destrinchado por linhas de atuação. Então não é aquele trabalho onde você contrata uma empresa para fazer administração e ela vai contratando 1, 2, 3, 4, 5 diversos e te manda as notas e se aquela conta for maior do que previsto, poxa, você vai ter que pagar mais. Aqui não, aqui você tem um trabalho de estruturação, de orçamentagem dessa obra como um todo, para definir o que é esse preço máximo garantido e trazer mais segurança com relação ao dispêndio da obra. Então, se a gente está pensando aqui que isso foi assinado 12 de março, estamos falando, na expectativa, de meados de junho, Exato. Isso está liberado para operação. Exatamente. Que é quando eles começam a pagar? Ou já começam antes? Não, na verdade, passado esse período das condições suspensivas, né, que se deu no dia 11 de março, a partir dali começa a contar 1 mês de carência. Então, a partir do dia 11 de março começa esse 1 mês de carência da Shopee e depois disso a gente faz uma cobrança proporcional até o fechamento de mês e depois dos meses cheios, né? Bom, vamos falar então do nosso foco agora, que é locar o único espaço vago do fundo hoje, que é aquele prédio que era ocupado antes pela Alma Viva, que temos em Guarulhos. Como está isso? Exato. A gente está... É curioso, quando eu entrei aqui, logo falei sobre... É recente, né? Logo falei de bastante confiante na questão da locação e acho que posso usar o mesmo adjetivo dessa vez. A gente está bastante confiante de conduzir esse trabalho com alguma celeridade. É super importante para a gente, né? Vim sempre reforçando que é a nossa prioridade. É um trabalho onde a gente tem uma interação muito grande com a Telos, o Leonardo que estava aqui, fez o vídeo comigo falando da Shopee. E acho que é tudo que a gente quer realizar no curto prazo, é trazer esse novo locatário para o ativo e zerar a vacância do fundo.
Perfeito, ótimo. E em relação à alavancagem, a gente já falou isso um pouco mais por cima, mas a gente fez aquela amortização antecipada. Hoje temos cerca de 15% de alavancagem, certo? É isso mesmo. Diria que passado ali o mês de janeiro e fevereiro, né? Em fevereiro a gente fez a última repaginação, reprogramação dessa amortização. Agora a gente segue um fluxo normal, sem um pagamento muito maior que os outros. E é isso, o fundo está ali por volta de 15% de alavancagem frente ao PL. A gente está falando de mais ou menos 98 milhões de reais. E deve ter o fluxo mensal de amortização constante aí ao longo dos próximos meses, até o vencimento da operação. Boa. Vamos falar então um pouquinho só sobre... A gente já tinha divulgado o guidance, no último relatório a gente já falou mais extensamente, mas acho que esse mês de março seguimos na nossa projeção, distribuímos 85 centavos por cota, até foi o que eu comentei na chamada, já é acima do que a gente vinha distribuindo dos 70 centavos, e a gente desenha aqui na página 7 essa nossa previsão com aquele valor maior previsto para junho, né? Então eu acho que isso é interessante da gente comentar que, enfim, estamos seguindo a nossa projeção, tudo mais constante, tudo certo. Sim, tudo mais constante, tudo certo. Foi um incremento relevante, né, de 70 para 85 centavos. É um nível de distribuição bastante relevante frente aos outros fundos que tem no mercado. A gente tem uma geração de não recorrente dentro desse primeiro semestre que foi muito enriquecida, né, aumentada por conta da antecipação da parcela de julho. E é super importante para a gente manter uma posição de caixa relevante, por isso que a gente explicou no relatório, deixar uma parcela maior do pagamento para o último mês do primeiro semestre, né? Então para junho. Então a gente deve seguir com 0,85 durante 3 meses, de março a maio, e 2,55 em junho. Porque é super importante, né? A gente está fazendo as obras, a gente tem uma contratação de um prestador novo, dado que era um ativo de um monousuário, e você está reconfigurando ele, colocando toda a operação em andamento. Então, ter caixa reforça a receita financeira, principalmente no momento, com o CDI rendendo tanto. Então, é super importante para a gente ter esse caixa e contribuir para a geração de receita financeira do fundo. Boa. E até comentando um pouco sobre isso, essa gestão de caixa, na página 8 a gente traz a DRE e aqui chama atenção, vale a gente comentar que a despesa de vacância ela veio acima da média, né? Acima do que a gente costuma apresentar aqui, veio um valor de 1.300.000 por aí. Explica um pouco por que essa linha foi puxada para cima. Tá certo. A despesa de vacância, ela compreende ali as despesas que o fundo tem com ativo de contagem, a vacância que a gente tem em Guarulhos, né? E nesse mês de março, a gente decidiu também fazer o pagamento de 100% do valor de IPTU desse ano do ativo de contagem, por conta de um benefício, né? A gente pagando à vista tinha um benefício de 12%, que seria melhor do que a rentabilidade desse ativo ao longo do ano no caixa. E isso depois deve ser recomposto, né? Uma vez locado, você vai cobrar o seu aluguel, mais as despesas de condomínio, IPTU. Então foi por isso que acabou gerando essa concentração em março. E a gente ter esse excesso de resultado pelo não recorrente nos permitiu fazer isso, né? Sem impactar uma distribuição. Bom, então essa foi a leitura do relatório de março aqui do TRBL. Muito obrigada a todo mundo. Todos os meses estamos por aqui. Mandem dúvidas, sugestões que a gente acata. Muito obrigada a todo mundo e até a próxima. Muito obrigado. Nos vemos no próximo mês.